Olá, meu nome é Lucas Samuel Soares Silva. Hoje vim apresentar aqui algumas de nossas premissas para a opção de compra do ativo da Unipar, um projeto que eu desenvolvi ao lado de Leonardo Vasconcelos Binou e Pedro Benigno Tavares. Nossa decisão ela começou a partir da avaliação das estratégias usadas pela governança da empresa para obter lucro, que escolhemos os últimos 5 anos, né, entre 2016 e 2020, onde a ação da Unipar valorizou aproximadamente 1.400%. O principal indicador que a gente usou e o principal que os relatórios do site DRI da empresa da Unipar usaram para analisar os cenários macroeconômicos e as estratégias usadas pela empresa foi a utilização da capacidade instalada de produção. Durante os anos 2016 até 2019, devido a diversos fatores, dentre alguns deles furacão nos Estados Unidos, que impactou bastante algumas empresas do mesmo setor que a Unipar, ou até mesmo o mercado nacional de soda cáustica, que sofreu uma grande queda em 2016, nós podemos perceber que ao longo desse tempo a receita e os lucros da Unipar se mantiveram em constante crescimento. Em alguns momentos tiveram alguma volatilidade, até algumas poucas quedas, mas no longo prazo elas permaneceu crescente, mesmo sendo vítima de alguns cenários macroeconômicos não tão favorecidos. Outro fator que contribui bastante para concluirmos uma análise positiva sobre a governança da empresa da Unipar é sua incrível capacidade de geração de caixa. Durante os exercícios de 2016 a 2020, a Unipar conseguiu triplicar a sua geração de caixa, triplicar o seu caixa e mantendo uma incrível média de 83,34% ao ano. Entre os anos de 2017 e 2020, o caixa gerado pelas operações saltou aproximadamente 148%, partindo de R$ 430 milhões a R$ 1 bilhão e 69 milhões de reais. Também decidimos trazer alguns indicadores que corroboram tanto com a ideia da grande geração de caixa, tanto com a governança imponente da Unipar. E para isso analisamos a liquidez corrente, que em 5 anos, desses 5 anos estudados, registrou um aumento de 53,6%. E embora seja um pouco volátil esse número, os maiores retornos foram de 46% anualmente e o menor apenas de 3%. Concluindo, pode-se concluir que a geração de caixa da Unipar, além de imprimir números incríveis, também pode-se afirmar que é um caixa de qualidade, uma vez que ele é líquido e traz retornos constantes para a companhia. Entretanto, nem tudo são flores, né? Nós decidimos também analisar o índice da cobertura de caixa para analisar os indicadores de solvência no longo prazo, que poderão nos ajudar a perenidade da geração de caixa da companhia, até mesmo em cenários pessimistas. Esses números mostraram para a gente que a empresa registrava 34,71% do seu caixa quando comparado aos seus passivos em 2016, mas que a empresa reconheceu esse fator e ao longo dos seus anos aumentou. O indicador saltou para quase 118% no ano de 2020. Com isso, mostrando que podemos concluir que a estratégia usada pela empresa é efetiva, tem mostrado resultado, mas há muito espaço para aprimoramento quando analisado através do ICC. Outra análise que contribui para a formação da posição de compra nos ativos da Unipar é a análise dos fluxos de caixa dos credores, acionistas e dos ativos. Entre os últimos 2 exercícios, a Unipar teve um fluxo de caixa de credores positivo, o que significa que a empresa remunera de maneira eficiente o capital que é investido nela. Embora ela tenha diminuído entre os anos de 2019 e 2020 de aproximadamente 297 mil para 288 mil, ambas continuam positivas, indicando uma grande geração de caixa da companhia. No fluxo de caixa para os acionistas, no ano de 2019, por exemplo, foi negativo, impulsionado por um alto capital de giro, e se manteve nesse padrão por 2020, portanto, indicando que a empresa não tem sucesso utilizando os investimentos feitos nela. Quando subtraímos o fluxo de caixa dos credores, dos acionistas e dos ativos, nós percebemos que não há uma congruência entre eles, fazendo assim que o aumento excessivo na geração de caixa da empresa não tenha sido acompanhado pelos outros fatores, fazendo assim com que o fluxo de caixa dos ativos não seja equiparado à subtração dos outros dois. Outro indicador imprescindível para a nossa recomendação de compra foi o ROI. Desmembramos ele entre margem líquida, ativos sobre PL e venda sobre ativos. Embora vendas sobre ativos e ativos sobre PL tenham sido pouco voláteis, a volatilidade na margem líquida, variando de 5% a 10%, contribuiu bastante para um ROI bastante volátil, não caracterizando
a estabilidade financeira da empresa. O ROI obtemos valores desde 11% em 2019 até 37% em 2018. Atualmente, para o ano de 2020, registramos o valor de 21%. Ao acompanhar a evolução das duas variáveis, o lucro líquido e o patrimônio líquido, na Unipar, observa-se que o patrimônio líquido aumentou em cerca de 60,76%, enquanto o lucro líquido apenas 20,88%, fazendo com que o ROI não registre aumento significativo durante esses anos. Alinhado com a geração de caixa, nós decidimos analisar a sétima emissão de debêntures da empresa Unipar. A empresa busca captar 500 milhões de reais para manutenção da estrutura de capital e para gestão da companhia, como foi propriamente falado pela empresa no seu site de relações com investidores. Essa emissão de debêntures tem cobertura da Fitch Ratings, que atribuiu o rating de AA, que é o segundo melhor rating, e esse rating leva em conta a saúde da empresa no longo prazo e portanto, a Fitch classificou a Unipar como estável devido à sua influência no âmbito de petroquímicos na América Latina e sua estabilidade financeira. Deve-se salientar também que o prazo de vencimento dessa debênture é de 7 anos e, portanto, indica muito sobre a perenidade da empresa no próprio setor. Algumas das premissas macroeconômicas que contribuem para tal classificação são o risco moderado do mercado de atuação, com preços poucos voláteis e coerentes com o mercado internacional, a previsão de perenidade na liderança do mercado devido ao seu posicionamento na região sudeste, maior consumidora de soda cáustica no Brasil, e pouco impacto da pandemia do coronavírus na sua operação, impulsionado pela recuperação do setor de construção civil em diversos países da América Latina, como o Brasil e a Argentina. Ainda alinhado com a sétima emissão de debêntures da Unipar, mencionada anteriormente, nós precisamos calcular a NAF para saber se há validade sim nesse investimento. A NAF seria a quantidade de capital que a empresa vai necessitar para suportar uma determinada taxa de crescimento, medido pela taxa sustentável de 21,19%. Calculando a NAF, nós chegamos ao valor de R$ 346.426, ou seja, dentro dos parâmetros requeridos pela sétima emissão de debênture e, portanto, o planejamento da empresa e a governança está sim alinhado com os objetivos e os propósitos da empresa no longo prazo.